Hey, 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 hey! Vida louca! Olá, eu sou o Evelyn Teixeira, encontro-me aqui na Niagara-on-the-Lake com o meu produtor Paulo Silva e também proprietário do Videosilva.com. Viemos aqui a Niagara-on-the-Lake porque fomos motivados por uma grande curiosidade. The Shaw Festival este ano apresenta uma peça de teatro chamada Maria Severa, uma produção que esteve a cargo de Jay Sturvey e Paulo Spertelli e foi dirigida por Mikey Maxwell. Uma peça de teatro que realmente nos fez recuar aos tempos do século XVII. Maria Severa, como todos nós sabemos, nasceu em 1820, morreu em 1846, era uma prostituta, mas teve várias relações amorosas com pessoas da alta sociedade, entre elas com o conde Armando Vimioso, que foi exatamente a que deu oportunidade para se tornar famosa, porque não só foram escritos livros, como o caso de Júlio Dantas, que escreveu o livro, mas depois, em 1901, uma peça de teatro que foi apresentada no Teatro Dona Amélia, hoje conhecido pelo Teatro Dom Luís. Várias peças de teatro foram feitas e agora, por qualquer razão, esta gente aqui na Niagara-on-the-Lake descobriram. E porquê? Porque o Shaw Festival começou em 1963, foi iniciado por um senhor chamado Brian Doherty, um senhor que era advogado, mas também um dramaturgo. Portanto, lembrou-se de organizar uma maratona de teatro, foram 8 fins de semana, que ele levou à cena várias peças de teatro escritas por George Bernard Shaw. Curiosamente e por coincidência, foi exatamente aqui na Courthouse que ele trouxe à cena essas peças de teatro de George Bernard Shaw. E hoje viemos aqui também a esta Courthouse para assistirmos a uma apresentação de Maria Severa. Ficamos encantados, foi toda ela cantada e falada em inglês, mas para nós que somos portugueses e que regozijosamente podemos dizer que estamos aqui presentes para assistir a esta peça, podemos afirmar que realmente vale a pena porque é um reviver de tudo aquilo que foi Maria Severa e dessa época em que ela nasceu. Portanto, ela nasceu aos Anjos, segundo a literatura, aos Anjos, numas barracas que existiam ali nos montes, e depois começou a cantar porque a sua mãe era a Ana Gertrudes Severa, natural de Ovar, uma célebre prostituta, e foi incentivar exatamente a filha a ser a mesma coisa. O seu pai era Severo Manuel de Sousa, de origem cigana. Maria Severa foi cantando, foi tendo os seus casos amorosos com várias personalidades, acabou por ir viver para a Rua da Graça e depois para o bairro Rural, terminando na moraria na Rua do Poço, ao 45A. E foi precisamente por causa da Maria Severa que nós viemos aqui. Agora, eu gostaria de vos dizer quem é o Bernard Shaw. O Sr. George Bernard Shaw foi um senhor que era dramaturgo, mas que nasceu em Dublin, na Irlanda, e frequentou as escolas, como quase todos os alunos o fazem, mas aos 15 anos resolveu desistir. Não queria formalidades, foi sempre um senhor muito livre, muito liberto, e portanto em 1876 resolveu ir para London, Inglaterra.
Mas antes disso, depois de ter deixado a escola aos 15 anos, ele continuou a educar-se por si próprio, indo à Biblioteca Nacional de Dublin e também por alguma influência da sua mãe, que era cantora, professora de piano e de música, etc. E de canto coral também. Portanto, depois de ter ido para Londres em 1876, foi frequentando o Museu Britânico e em 1882 ele declarou que era um socialista reformador. Em 1876 veio a pertencer à grande sociedade Fabian Society e em 1892 escreveu a sua primeira peça de teatro chamada The Widowers' Houses, as Casas dos Viúvos. A partir daí foram muitas as peças que ele escreveu, mas foi por isso que aqui na Niagara-on-the-Lake, onde ainda se encontra talvez uma terceira geração de pessoas, queria dizer, de pessoas britânicas, foi aqui que em 1963 realmente George Bernard Shaw veio ao cimo e por aí fora, depois em 1967 foi estabelecida a Shaw Festival Theatre Foundation e em 1973 foi aberta aqui, esta casa, portanto aberta ao público com uma cerimónia precedida com a aliás queria dizer com a Rainha Elizabeth II. Portanto, foi aqui que tudo isto se iniciou. Hoje aqui na Niagara-on-the-Lake existem 4 teatros, mas este é talvez o principal. O que é Niagara-on-the-Lake? Niagara-on-the-Lake era conhecida originalmente por um local neutro chamado Anguiara. Depois, em 1781, o governo britânico, que também governava o Canadá, decidiu chamá-la de West Niagara. Depois, em 1793, deu-lhe o nome de Newark, para depois retirar esse nome, porque estava aqui muito perto de New York, e deu-lhe o nome de West Niagara. Mais tarde, por volta de 1970, é que finalmente este local passou a ser chamado Niagara-on-the-Lake, porque não só fazia parte esta pequena vila, que hoje podia-se chamar uma cidade, mas também todas as regiões aqui à volta passou a ser chamada apenas Niagara-on-the-Lake. Para videosilva.com, Avelino Teixeira. Vida louca!